Boa tarde, galera String Monster. Tudo beleza? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai demonstrar, hoje no dia 23 de dezembro de 2022, às 14h12 da tarde, numa sexta-feira, pouquinho, 2 dias para o Natal, certinho? Então a gente vai mostrar os equipamentos e acessórios dentro do encordamento, dentro da procedimento de encordamento que a gente faz das raquetes de tênis, certinho? Temos alguns equipamentos aqui. Primeiro eu vou falar deste equipamento aqui, ó, esse acessóriozinho chamado Starting Clamp. Ele é um acessório super importante porque ele consegue fazer com que você inicie, como diz o próprio nome da peça, inicie o encordamento, mantendo a tensão em um ponto, certo? Fazendo o primeiro ajuste de tensão, certo? Ele é importante também para você fazer a pressão dos nós. Ele auxilia bastante na pegada, no grip, para você fazer o ajuste dos nós. E como eu mostrei na aula que eu fiz o encordamento, na live que eu fiz o encordamento ao vivo, ele também tem a função de ser usado como extensão da corda, caso a corda seja insuficiente para chegar ao rotor. Eu vou mostrar essa peça, ou a tração linear em algumas outras máquinas de encordamento. Então ele tem 4 perfurações, estou demonstrando aqui, ó, certo? Ele pode ser uma extensão, pode utilizar como extensão. E na live que eu fiz o encordamento ao vivo, eu cheguei a demonstrar quando eu fiz o encordamento das verticais da raquete do professor Kiko Caetano, certinho? Eu normalmente uso 2 starting clamps, porque fazer com um é um você tem que fazer malabarismo para poder fazer o encordamento de maneira adequada, certinho? Só um instantinho. Pronto. Então, que mais? A gente também tem que utilizar alicate de corte. Um alicate de corte para poder fazer o corte das cordas. É super importante a gente fazer o corte das cordas. Então, esse alicate profissional, esse material todo veio com a minha máquina. Esses materiais que eu já mostrei vieram com a minha máquina da ProTênis. Grande abraço, Yuri. Espero que você esteja gostando do conteúdo. Grande abraço para o pessoal lá da PS Tênis. Então, alicate de corte, ponta fina, para a gente poder efetuar o corte adequado das nossas cordas. Quando a gente está sem problemas, já está com uma raquete sem tensão, eu uso um artifício para poder agilizar o corte, que esse é um alicate de poda de árvore. Então, às vezes a gente utiliza para poder acelerar o processo, entendeu? Quando eu estou de maneira tranquila, não tendo necessidade de agilizar o encordamento, às vezes em procedimento de campeonato, um encordamento em grande escala, às vezes tendo várias raquetes para encordoar, é importante a gente acelerar o processo com um alicate com um corte maior. Certinho? Essa dica eu aprendi com o mestre Everaldo, grande lalado lá de Recife, Pernambuco, certo?
Sempre é importante ter um alicate de ponta fina para a gente poder auxiliar, às vezes, na passagem de grumets compartilhados, passagem de cordas onde o grummet está um pouco mais espesso, grummet novo. E isso é super importante para também não danificar a raquete, certinho? Às vezes, forçando com alicates mais grosseiros, você pode danificar a pintura da raquete. Um perfurador que o meu perfurador já está torto de tanto uso, e a gente utiliza o perfurador principalmente para dilatar o grummet para a passagem da corda, lubrificar o grummet. Normalmente a gente usa a lubrificação do grummet, uma coisa bem corriqueira, mais corriqueira na bolsa de mulheres, que é o protetor labial. Eu uso incolor, né? Porque se a gente utilizar o colorido que as nossas digníssimas damas usam, vai ficar a raquete toda pintada. Então, um protetor labial incolor também é utilizado para poder melhorar a passagem, você ter uma lubrificação e não evitando danificar a corda, evitando danificar a raquete, certo? Outro artifício que está aqui no meu estojo, a gente não utiliza, uma coisa importante, sempre ter a filhota perto da gente, nossa filhinha Ingrid, certo? Temos também o passa-corda, que é um equipamento da ProTênis, que a gente consegue colocar a corda por dentro. O meu já está bem surrado. A gente coloca a corda por dentro, passa pelo grummet e ela transpassa a parte que está com dificuldade, aumenta e dilata o grummet com a passagem da corda. É um instrumento bem útil, entendeu? O meu já está com um certo defeito, a gente usava bastante. E aí eu também aprendi, na maioria das raquetes que eu uso, só raquetes com grumets bastante danificados, às vezes grumets compartilhados, que a gente precisa utilizar este equipamento. Eu, na maioria das raquetes que eu estou encordoando, eu não vejo necessidade de utilizá-lo. Certinho? O que mais? Então, temos aqui os acessórios que vêm com as chaves, uma série de chaves hexagonais para a gente poder fazer montagem da máquina, ajuste das garras. Então é isso. E sempre a corda auxiliar para poder fazer a extensão do encordoamento caso seja necessário. Vamos lá, vou mudar a câmera aqui para a gente fazer um tour pela nossa máquina de encordoamento. Certinho? Aqui é a máquina da ProTênis, a 480 Plus. Ela tem um display bem tranquilo, bem facinho da gente traduzir. Aqui é o número de programações, tem 9 programações essa máquina. Você pode gravar 9 tensões diferentes para ter o registro. Aqui é o botão para aumentar a tensão em um ponto. Aqui para você gravar a tensão desejada e ela ficar na memória. Por exemplo, eu quero gravar a 55 na casa 7. A gente aperta o Enter e ela já fica gravada. Vamos lá ver no 7 se ela está 55. Aqui reduz a tensão, certo? E se você quiser reduzir em casas decimais, esses 2 botões são para casas decimais. Tem jogadores que utilizam a tensão em casas decimais, meio, 54,5. Então a gente coloca 54,5. Isso eu vejo muitos jogadores utilizarem casas decimais. Quando a gente muda, nesse botão a gente muda
a aferição para quilos. E quilos, por exemplo, o equivalente de 54 libras, a máquina já calcula, fica para 24,5 quilos de tensão. Então, alguns jogadores utilizam como referência a medição em quilos, certo? Aqui no Brasil a gente usa muito a referência em libras, certinho? Aqui é o botão de memória, as 9 memórias de tensão que a gente tem na máquina. Aqui, este botão, quando ele minha máquina, infelizmente o LED está queimado do botão do nó. Mas o botão do nó é responsável para acrescentar 10 a 20% de tensão na puxada dos nós. Porque, como eu expliquei na aula de cordoamento, os pontos de maior fraqueza do seu encordoamento são nos nós. Então a força de uma corrente está no seu elo mais fraco. Então o que acontece? A gente precisa fazer todo o nó, toda a corda onde é efetuado o nó, ela tem que ser puxada a tensão 10 a 20% mais do que o convencional, para poder você garantir um encordoamento de qualidade, certinho? Aqui esses botões são para fazer a aferição de cordas. Normalmente essa possibilidade em pés ou em metros, mas essa possibilidade é quando a máquina da Protenis vem com essa aqui, o suelo escorregou, perdão, esse botão para fazer a aferição da corda em metros. Tem um ajuste com um pedestal que dá para fazer isso, certo? E a função Pre-Stretch. O que é o Pre-Stretch? Normalmente a gente faz a função algumas cordas são recomendadas fazer o Pre-Stretch para poder retirar a memória da corda. Então tem um Pre-Stretch de 10% da tensão que você deseja e o Pre-Stretch de 20% a mais para poder fazer uma puxada. Ele faz uma puxada, depois ele faz a puxada com a tensão total. Para que isso? Para retirar a memória do encordoamento, certo? Normalmente é recomendado algumas cordas de monofilamento que tem muita memória. Isso facilita o encordoamento e a técnica de encordoamento fica muito melhor com a corda sem memória do que com memória. Quem é encordoador sabe que o quanto é chato você ter um bololô de corda para poder desatar. Eu já no início da experiência, a gente tem que desenrolar um monte de corda, desfazer rolo que está mal enrolado, todo cheio de nó, é bem complicado. Por causa justamente disso, que as cordas de monofilamento têm memória. Você vê que há uma facilidade de você fazer o encordoamento com o multifilamento ou com a tripa natural, porque são cordas que não têm quase memória. Então elas são mais manuseáveis no momento do encordoamento. E aqui a força, a velocidade com que o motor, o rotor vai girar. Só para mostrar para você, eu uso na velocidade máxima. Esse é o botão de acionamento da rotação. Vamos diminuir aqui. Bem mais lento. O retorno é rápido. E o médio um pouco mais rapidinho. Eu uso na função Fast, que é a mesma velocidade de ida, é a mesma velocidade de volta. Vamos lá. As garras e a fixação da raquete. Minha máquina, ela fixa a raquete em 6 pontos. 6 pontos. Isso dá uma segurança maior no encordoamento para evitar você danificar o seu equipamento. Mas existem máquinas que fazem a fixação em 4 pontos também, apenas aqui nas diagonais, certo?
cada máquina você tem que ter o devido cuidado para justamente não danificar a raquete, certinho? E uma coisa interessante são as garras para manutenção de tensão, certo? Elas saem aqui, elas são móveis e elas têm esse ajuste aqui de preensão. Você faz o ajuste de preensão para justamente não danificar a corda com a pressão que é feita. Isso é muito evidente, você tem que ter muito cuidado com as cordas de tripa sintética e tripa natural, porque uma apreensão muito agressiva marca a corda e danifica a corda, certo? Elas são móveis e tudo mais. E o prato giratório, que ele é destravado aqui embaixo e ele gira 360 graus para poder você promover o encordoamento. Certinho? Beleza. Então esse foi um tour bem bacana com relação ao nosso encordoamento, como a gente faz o encordoamento, os elementos necessários para a gente fazer o encordoamento. É super importante, porque essa mensagem eu quero passar como um encordoador, como uma mensagem que o nosso querido professor Marcelo Ferreira sempre passa, é passar um serviço de qualidade para vocês. A motivação que eu tive para fazer o curso de encordoamento foi justamente não encontrar um serviço que se adequasse a mim. Lá um serviço. Então, qual é a melhor pessoa para poder preparar a sua raquete? Eu acredito que o atleta, se ele dispor de tempo, ou se ele tiver um profissional que trabalhe para ele, ótimo, melhor ainda. Mas eu preferi ter esse conhecimento, fiz até uma chamada no Stories, relembrando meu curso de encordoamento, que foi bem legal, no mês de setembro de 2021. Então, assim, com esse objetivo que a gente está também fazendo o canal, tentar passar toda a informação que um cliente precisa ter para jogar tênis com qualidade, jogar tênis sem risco de ter lesão, sem risco de ter um problema para praticar esse esporte que é tão legal, tão bacana, que eu já pertence à minha vida há 18 anos, certinho? Bem, como eu prometi, a live de hoje ia ser mais curtinha, mas amanhã a gente vai ter nossa primeira live com entrevista. Eu vou entrevistar a Flávia a minha mentora da Herbalife Nutrition, para justamente também corroborar a live de ontem, que a gente conversou um pouquinho sobre obesidade e diabetes, para ver o que a Herbalife Nutrition pode colaborar nessa guerra que a gente tem contra essas duas enfermidades, entende? E passar um pouquinho de nutrição de qualidade para a gente, e para a gente ter não depende também só da Herbalife. A Herbalife, você pode se entupir de Herbalife, mas se você não tiver uma mudança de comportamento, é importante. Por exemplo, o Charmer está falando aqui, se a gente pode substituir o almoço por Herbalife. Eu não vejo, por exemplo, nas recomendações que eles me passaram, nos folders, nos materiais de estudo que eles falam, a alimentação, por exemplo, eles utilizam um esquema de você fazer o shake pela manhã, que tem uma capacidade nutricional adequada, mas as grandes refeições, o jantar e o almoço, eles têm que ser feitos com uma alimentação mais leve, que tenha uma riqueza de proteína, uma riqueza de fibras. Então, às vezes, você ter a praticidade de você substituir, de você ter eu quero uma praticidade, Rodrigo, eu não quero almoçar, eu tenho uma vida corrida e tudo mais. Isso quem vai dizer é você.
entendeu? Eu acho importante que, se você tem esse estilo de vida, a orientação de um nutricionista ou de um nutrólogo é super importante para você adequar a sua dieta ao seu ritmo de vida. Um cara que me ensinou bastante, foi o responsável por eu perder o corresponsável junto comigo o trabalho intenso que a gente teve no ano de 2019 para 2020, foi o nutricionista Thiago Onofre. Eu vou mandar um recadinho para ele, falar que eu citei ele na live. Então, o Thiago, ele é um colega que ele tem formação em nutrição esportiva, e ele me ensinou que a alimentação tem que ser adequada à pessoa, o paciente. Não adianta você impor uma dieta, um cardápio que seja impossível do paciente fazer. Vou colocar berinjela, alimentações que estão totalmente fora do padrão do paciente. Então, eu acho que nutrição tem que se adequar ao paciente, ele tem que ser saudável. Eu acho que quanto mais saudável a sua alimentação, menos problemas você vai ter em termos de hipertensão, em termos de problemas de saúde, aumento de gordura saturada, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e as consequências de todos essa má alimentação, por exemplo, com comidas processadas, refinadas, conservantes. Isso é tudo inadequado, mas é prático. Por exemplo, porque o nome da maioria das lanchonetes hoje se chama fast food? Porque é tudo prático, tudo fácil, palpável. Você vai no drive-thru, compra e tem. Então, assim, exige também uma certa dedicação, uma certa mudança de plano de vida, mudança de estilo de vida. Eu, na minha vida, já passei por essa mudança 2 vezes. E eu não quero passar por ela porque já estou vivendo. Então, eu preciso de apenas uma adequação. Eu já cheguei a pesar 94 quilos. Então, ter esteatose hepática, pré-hipertensão, pré-diabetes, isso não é adequado para a vida de ninguém. Então, assim, é um processo lento. Por exemplo, na última vez que eu perdi 25 quilos, foi um procedimento de 1 ano. 2019, novembro de 2019 para novembro de 2020. Eu saí, foram 20 quilos. Cheguei dos 94 aos 74. Então, assim, hoje estou com 81 quilos, mas a gente precisa... uma coisa que eu noto, eu consegui por 2 anos, de 2020 a 2022, manter esse peso variando entre 85 a 75 quilos. Mas, por quê? Eu consegui regrar a minha vida, ajustar. Não quis emagrecer, porque se eu quisesse, eu teria que colocar uma disciplina na alimentação. Então, o Charmer está perguntando se eu uso Herbalife. Comecei a utilizar anteontem, entendeu? Então, assim, eu estou começando um trabalho, estudei os materiais da Herbalife para poder ver se encaixa para a minha vida, se essa parceria tem propósito. Eu, como médico, tenho que entender o que eu estou usando e o que eu estou divulgando. Então, assim, a proposta deles é muito interessante na teoria. E, assim, estou utilizando os produtos, o shake. Primeiramente, eu estou usando o shake. Eu não utilizei nenhum outro produto. E, assim, o que eles propõem, é bem adequado, tem um índice nutricional bem adequado, e para o que vou fazer a experimentação. Sou médico, sim,
Sou, além de cordoador, amante do tênis, eu sou médico. E é isso. Então amanhã eu vou só agendar com Flávia o horário. A gente vai ter uma continuação dessa discussão que fica bem bacana, para a gente poder ver o que a Herbalife tem de interessante para oferecer na melhora da nossa nutrição, que é uma coisa fundamental para a gente ter um rendimento esportivo, ter uma boa qualidade de vida e conseguir ter longevidade, certo? Então assim, fica o recado. Ainda vou confirmar, Charmer, qual vai ser o horário com Flávia, e fiquem atentos aos stories, que eu vou deixar o horário tudo certinho amanhã, antes da ceia de Natal. Tá bom? Agradeço muito a participação de você, Charmer 14. Vamos agradecer a restante da galera que apareceu. Marcelo Basto, o grande Yuri, que eu falei com ele no início da live. Minha mãe é Dona Edna Lúcia. E o Hugo Guilherme, grande parceiro lá do Beach Tênis lá de Salvador. Tá certo? Grande abraço. Quando tiver a marcação do horário da live certinho com Flávia, a gente divulga, e fiquem atentos aí. Fiquem sempre atentos ao canal String Monster. Qualidade de informação de tênis e beach tênis para você. Beijo grande. Até amanhã.